A gravação foi iniciada. Então, vocês autorizam a gravação, pessoal, dessa aula? Sim, sim. Ok, então a gente Sim, está sim. gravando, tá? Vou pedir para que vocês coloquem o microfone no mudo. E aí, caso alguém tenha alguma dúvida, eu vou apresentando aqui. Pode levantar a mãozinha ou chamar meu nome, que eu volto aqui na tela para a gente poder conversar, tá bom? Então, aqui, ó, quando vocês entram na disciplina, vocês vão vir aqui, né? No caso, vamos pegar aqui trabalho de conclusão de curso 1 de 2 psicologia. Pessoal, qual que é a diferença do trabalho de TCC1 para o trabalho de TCC2? Olha aqui. No trabalho de TCC1, tanto da psicologia quanto da enfermagem, é um tipo específico de trabalho que vocês têm que construir. Já no 2, da psicologia e da enfermagem, é um outro tipo de trabalho que vocês têm que construir. Então, no trabalho de TCC número 1, é um projeto de pesquisa. No trabalho de TCC 2, eu pego aquele projeto grande e encurto ele, enxuto ele e transformo em um artigo científico para poder apresentar numa banca. É basicamente isso. A grande dificuldade do aluno é poder escrever esse projeto e depois jogar ele em formato de artigo. Quando eu entro aqui na disciplina, nós vamos ver aqui algumas questões importantes, que eu vou até aumentar o zoom aqui um pouquinho, para vocês conseguirem enxergar junto comigo. Então, ó, a gente tem aqui, né, o nome da disciplina, o cronograma. Gente, tatuem no braço de vocês o cronograma, pelo amor de Deus, tá? Porque é muito importante essas datas. Alguém aí já lembra a data final da entrega da atividade 1? É até que dia? Dia 8. Acho que é dia 8 de 4. abril. Exatamente. Aqui vocês vão ter o manual e aqui o manual antiplágio. Vocês vão clicar, a primeira coisa para vocês tem que ler, igual eu pedi no grupo, é o manual. Então, eu já baixei o manual, eu estou com ele aqui salvo, e a gente vai pegar algumas dicas desse manual, tá? Ó, TCC 1 de 2, tá? Aqui eles fazem a boa-vinda, vocês já leram, tá? E aí a gente vai pegar aqui a principal parte que é do manual, a estrutura do projeto de pesquisa. Gente, se vocês virem aqui no portal de vocês e clicar em acesse aqui o modelo, ele vai dar para vocês um modelito que vocês terão que seguir para poder escrever, né? Aí vocês vão salvar lá na área de trabalho, na pastinha de vocês, e ele vai dar esse modelinho aqui, ó. Esse é o modelo que vocês vão ter como estrutura. Então, a estrutura que o manual fala é isso daqui. O prof até foi mais ousado e já colocou até o símbolo da Anhanguera aqui em cima, que ele pede logo da instituição. Então, é assim que vai ficar. Tá vendo que ele já está todo pré-editado? Para que ele está pré-editado? Para poder facilitar a vida de vocês. Então, isso aqui, tudo que está em amarelo, vai ser apagado depois que o trabalho estiver pronto, tá? Tudo que tiver em vermelho também vai ser apagado depois que o trabalho estiver pronto. Então, como eu disse para vocês também lá no grupo, o modelo tem que ser seguido à risca, tá, gente? Não pode mudar a letra, não pode colocar, enfeitar nada, tem que ser do jeitinho que está aqui, tá bom? E aí vocês vão observar que eles colocam aqui escolha do tema, tá? E fala um pouquinho sobre macrotemas. Igual, por exemplo, a Kelma e a Iesa, que falou que ainda não tem muito bem o que falar sobre o TCC, o manual do aluno, ele orienta vocês sobre esses macrotemas, que é onde a gente vai chegar mais para frente no andamento da aula. Vocês entenderam sobre isso? Que o amarelo tem que apagar, que o vermelho precisa apagar depois que estiver pronto? Sim, essa parte eu entendi. Ah, beleza, então. Só um instante. Beleza, então. Voltando aqui. Desculpa, pessoal, é porque eu tô com um entregador na porta aqui. Ótimo. Então, quando eu não sei se vocês sabem, mas eu me formei na instituição eu me formei em 2015. E o mesmo formato de trabalho de TCC é a mesma coisa. A diferença é que a gente tinha um professor físico para poder orientar a gente. Era um professor que orientava um aluno. Pensa só que beleza que era. E o professor ganhava, né? Então, hoje é um tutor por aluno e um professor para 60. Então, eu estou com 60 alunos, tá? Para poder dar esse apoio. Então, é impossível eu conseguir orientar a Kelma, a Fernanda, o Bruno, a Iesa, por cada especificidade do trabalho de vocês, tá?
Esse macrotema que eles falam aqui, ó, que é obrigatório estar relacionado ao macrotema, vai estar lá naquele manual aqui que vocês vão baixar, tá? Então, professor, eu estou em dúvida, não sei nem o que eu vou fazer da minha vida com esse TCC, o que é esse macrotema. Você vai baixar esse manualzinho aqui, vai abrir ele, que é o que a gente acabou de falar sobre a estrutura do projeto de pesquisa, e a gente vai cortar lá para o final da página, só para vocês terem uma ideia do que são esses macrotemas. Ó, são esses aqui, ó. Macrotema por curso. Viu, Kelma? Viu, Iesa? Então, ó, vocês vão achar aqui o curso de vocês. Vamos colocar aqui, psicologia. Ó, quais são os macrotemas que o aluno pode trabalhar dentro da psicologia? Então, a IESA pode trabalhar com psicologia na educação, então você vai buscar temas relacionados à psicologia na educação, ou psicologia e atenção à saúde, ou psicologia e gestão e trabalho. Então, assim, você tem a opção de trabalhar, por exemplo, com um tema sobre autismo. Autismo engloba muito a área da psicologia, da terapia ocupacional, da neuropsicologia, da neurodiversidade. E é um tema que está em alta, é um tema interessante, e também tem texto, já tem bases para você buscar. É uma sugestão. E está relacionado ao macrotema psicologia na educação. E também está relacionado ao macrotema psicologia e atenção à saúde. Depende de onde você quer buscar sobre o autismo. Entendeu? Você entendeu, Iesa? Sim. Ótimo. Vamos ver da enfermagem? Enfermagem. Ó. A enfermagem ela pode trabalhar um macrotema cuidado na saúde da população, educação em saúde, vigilância sanitária e epidemiológica e novas tecnologias no cuidado de saúde. Olha que interessante. Vamos supor que a Kelma queira trabalhar sobre cuidado da saúde da população. Você pode falar sobre, por exemplo, doenças endêmicas, você pode falar sobre a dengue, tá? Qual é o impacto da dengue na população? O que é a dengue? O papel do enfermeiro no controle das doenças de arboviroses, que é a dengue, a chikungunya e a zika. Você vai estar diretamente falando de vigilância sanitária, epidemiologia e também cuidado da saúde da população. Então, esses macrotemas, por que fala macro? Porque são temas extremamente grandes que você vai, consequentemente, afunilar lá na frente no seu artigo, tá? Mas precisa obrigatoriamente seguir essa linha de raciocínio, tá bom? Então, o macrotema é isso, esse macrotema que está falando aqui. Então, para quem chegou agora, tem que seguir esse formato. Gente, não pode mudar. Cidade e ano, vocês vão colocar depois na letra, na cor preta, tá? O nome do autor do trabalho vai ser isso aqui, vocês vão só editar, por exemplo. Caixa alta é o quê? Letra maiúscula. Então, Paulo Eduardo Bastos, tá? Vai manter desse jeitinho. Depois que você terminou de formatar todo o seu trabalho, antes de enviar a versão final na atividade 2, e o seu tutor já corrigiu, você vai vir apagando tudo que está em vermelho, tá? Aqui o nome do curso, vai colocar o nome do curso, né? Aí vamos lá, psicologia. Na instituição, faculdade, Anhanguera, Rondonópolis. Então, docente orientador é o meu nome, tá, gente? Não é o nome do tutor de vocês. Eu acho isso meio estranho, mas foi a orientação que eu tive, tá bom? Meu nome é Paulo Eduardo Bastos, tá? Então, eu sou o docente que orienta vocês no trâmite entre a plataforma online e a presencialidade. Depois, tudo que tiver em vermelho, vocês vão colocar na cor preta, certo? Cidade e ano, só mudar aqui, ó, Rondonópolis, tá? E o ano 2024, depois vocês vão mudar, colocar na cor preta. Sumário, agora que vem. Para quem já leu o nosso manual do aluno, vocês vão perceber que ele trabalha elementos que são chamados de elementos pré-textuais e pós-textuais. Está escrito bem aqui isso aqui, ó. Por isso que é importante, gente, vocês lerem isso aqui bastante vezes, tá? Esse manual é praticamente tudo que eu vou falar hoje na nossa aula. Ó, na elaboração de estrutura, a gente tem elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. O que está falando aqui?
Introdução, problema, objetivo, geral, específico, justificativa, fundamentação teórica, metodologia e cronograma de desenvolvimento. Isso aqui tudo são elementos, tá? Tanto textuais como pós-textuais. O elemento pré-textual é justamente essa capa que vocês estão construindo aqui, tá? Então, essa capa, essa contracapa, elemento pré-textual. Já os elementos agora de problema, objetivo, objetivo geral, específico, todas essas características, tá? Elas vão ser incluídas no núcleo de trabalho, tá? Que vão fazer parte aí do trabalho de vocês. Então, o que é isso, professor? Esses nomes de elementos pré, pós-textuais. Isso nada mais é, gente, do que metodologia científica. É o nome que se é dado para as estruturas que tem dentro do texto. Mas, basicamente, vocês têm que saber que é capa e contra capa, que é a parte do trabalho inicial, ó. Capa, contra capa, folha de rosto e sumário, são os elementos pré-textuais. Os textuais vai ser a introdução, o desenvolvimento, tá? E os pós-textuais são geralmente anexos e apêndices. Então, o que os aluninhos aí do TCC1 vai desenvolver para nós, da Faculdade Anhanguera? Eles vão desenvolver, vocês, pré-textuais, textuais e os pós-textuais, geralmente, vocês não desenvolvem, tá? Dos quais anexos e apêndices. Geralmente, vocês vão desenvolver dos elementos pós-textuais somente as referências bibliográficas. Aí já vamos entrar num tabu agora aqui da aula, hein? Prof, mas a nossa pesquisa só pode ser bibliográfica? Alguém já sabe sobre alguma coisa disso? É só bibliográfica ou não é? Nossa, Não. Não o quê? Não, acho que não é essa bibliográfica, não, porque acho que você explicou esse dia lá na sala que era bibliográfica, porque no caso seria só de livros, né? Mas a gente não usa só livros. Vamos lá, Isso? então. Não, você respondeu errado. Oh, meu Deus. Ó, Kenny, para todo mundo que está aqui e está gravando, estou gravando a aula. Pessoal, é obrigatório a pesquisa ser, tá? Revisão de bibliografia, tá bom? Isso vai vir justamente aqui no nosso manual. Eu coloquei aqui, eu tinha marcado aqui, ó. Impreterivelmente deverá ser uma revisão de bibliografia ou revisão de literatura. Então, vamos deixar bem claro para o aluno que quer trabalhar uma pesquisa de campo, um estudo de caso, quer trazer um caso clínico, não pode, tá? Vocês precisam fazer revisão de literatura de um tema que vocês escolherem. Tá bem claro isso? Sim ou não? Sim, tá bem claro, sim. Então, beleza. Tá escrito no manual. Então, todas essas questões estruturais de elementos pré, que é a capa, contracapa e sumário, e elementos textuais e pós-textuais, mas principalmente os textuais, que é a introdução, objetivo específico, geral, tudo tem que ser relacionado a uma revisão de literatura. Então, por exemplo, vamos supor que você vai falar sobre o autismo, tá? Você vai ter que introduzir sobre o autismo, você vai ter que, um dos seus objetivos é revisar a patologia autismo. Então, isso já é um objetivo, e o objetivo é um elemento textual, tá? Professor, mas eu quero ir lá na APAE, eu quero ir lá na ARPTA, fazer uma pesquisa de campo, ver como que é o desenvolvimento neuromotor dos autistas em relação a um brinquedo terapêutico. Posso? Não pode, tá? Porque nós não possuímos... Primeiro, que para acontecer a pesquisa de campo, vocês precisariam de um comitê de ética, tem que construir um trabalho, esse projeto tem que ser mais robusto, tem que ter um professor para orientar vocês no dia a dia, tem que ter outros instrumentos que entram como elementos pós-textuais para ajudar vocês na pesquisa, e isso não faz parte do escopo da faculdade, tá bom? Então, o que vocês fariam seria o quê? Estudar o autismo de forma mais aprofundada, de forma literária, e trazer isso no trabalho de vocês, tá certo? Então, aqui que essa orientação do desenvolvimento do TCC é basicamente isso, tá? Então, lá no AVA, você vai encontrar as instruções gerais, que é o que eu estou falando aqui, o modelo do projeto, que é o que a gente acabou de ler e está aqui, tá bom? O espaço de envio de atividades do acesso e feedback do tutor e espaço de interação com o tutor.
Então, assim, quem já não tinha tema, agora já tem uma linha para poder seguir e refletir sobre esse tema, tá bom? E algo que é muito importante pensar é que até o dia 8 de abril, nós temos a data final para poder fazer o envio da atividade 1. O que é o envio da atividade 1? Alguém sabe? Vamos ler junto aqui para a gente poder deixar bem claro, tá, pessoal? Até para o pessoal que vai assistir a gravação depois. Olha só. A atividade 1, a primeira atividade que vocês são desafiados a fazer é apresentar o tema através da introdução e o problema de pesquisa, objetivo geral e específico. No mínimo um, tá? Então, veja bem. Por que no mínimo um? Não tem como eu desenvolver uma pesquisa, qualquer tipo de pesquisa que exista, sem ter pelo menos um problema de pesquisa e um objetivo específico. O que é o problema de pesquisa? É o problema que você tem na mão. Por exemplo, geralmente o problema de pesquisa, essa palavrinha aqui, ó, geralmente ele é uma pergunta. Então, o pesquisador, o cientista, o profissional que vai ser o pesquisador, ele sempre tem que ter uma pergunta, que é o problema, e ele vai tentar responder isso com o seu projeto. Então, qual é o papel do psicólogo no autismo? Qual é o papel do enfermeiro no autismo ou em adultos autistas? Aí você fechou o tema. Você pegou autismo e você vai focar só em textos que falam de adultos com autismo. E o psicólogo fechou em autismo em crianças de 2 a 7 anos, idade pré-escolar. Aí você já fechou mais ainda. Vocês estão entendendo? Agora, se eu coloco um problema de pesquisa assim, ó, qual é o problema, qual é a relação, o papel do psicólogo em crianças autistas? Eu falei em crianças. Aí o meu objetivo específico é filtrar esse problema, ou seja, em crianças de 7 a 9 anos, em crianças de 2 a 9 anos. Então você vai afunilando o tema. O seu referencial teórico, pessoal, tem que estar, ok? Ele precisa estar de acordo com o seu problema de pesquisa e com o seu objetivo. Então, professor, sobre o que eu vou pesquisar para fazer fundamentação teórica? No que está escrito no seu objetivo, tá? Então, vamos supor assim, vamos partir para a parte um pouquinho da área da saúde. Deixa eu pensar aqui numa doença que consiga falar sobre a psicologia, a depressão. Vamos falar sobre TAG, transtorno de ansiedade generalizado. A gente sabe que a ansiedade ela é um sintoma de outras comorbidades. Não é isso que vocês aprenderam? Vamos supor que vocês queiram falar qual a relação da ansiedade com a depressão dos profissionais da saúde que trabalharam na Covid-19. Ó, tema legal. Beleza. Qual é essa relação? Esse é meu problema de pesquisa. Eu quero saber o que está acontecendo com eles. Por que os profissionais de saúde agora estão mais tendenciosos à ansiedade depois do Covid? Primeiramente, esse é o meu problema de pesquisa. Segundamente, vai vir a justificativa. Por que isso é importante? Então, você tem que colocar um parágrafo escrevendo que esse problema de pesquisa de vocês é importante. Então, o Covid-19 foi uma pandemia que aconteceu mundialmente, os profissionais que ficaram na linha de frente sofreram drasticamente com traumas, tendo em vista esse trauma ocasionado por mortes, por medo, gerou-se uma tendência a ter mais sinais de ansiedade. Isso é uma justificativa, ou seja, eu estou mostrando para o autor, para as pessoas, para os leitores, como vocês estão justificando o problema que vocês criaram. Metodologia vai ser igual para todo mundo, de mamando a caducando, tá? Essa metodologia utilizada aqui vai ser todo mundo a mesma, que é, quero ouvir até em coro, revisão de literatura, tá? Então, trata-se de um estudo descritivo de revisão de literatura. Fim, tá? Todo mundo vai ter a mesma metodologia. Prof, estou com um pouco de dúvida como fazer citação direta curta, citação direta longa, como que eu consigo copiar um parágrafo para o meu texto, sem dar plágio. Aí vocês vão consultar esse outro manualzinho aqui, que tem no cronograma de vocês também, tá? Que é o manual anti-plágio.
E aí vocês vão ver também que tem um e-book aqui sobre metodologia científica. O livro de metodologia científica, ele vai trazer justamente, para quem não se lembra, algumas questões de como construir o projeto, tá? Então, por exemplo, como que eu posso, vamos supor que a Kênia achou interessante um artigo de 2023 sobre a pandemia, que fala sobre ansiedade em profissionais da saúde, e ela achou um parágrafo assim, ó, que é tudo que ela precisava para colocar no projeto dela. Como que ela vai colocar esse parágrafo? Ela vai copiar na íntegra? Pode fazer isso? O que vocês acham? Ana Vitória, você acha que pode fazer copiar na íntegra? Mônica? Ou vocês só entraram e estão aí só no computador, ou ninguém está querendo falar. Não, professor. Então, Ana Vitória, por que eu não posso copiar na íntegra um parágrafo ou outro? Pode dar plágio? Porque seria plágio, né? Isso. Exatamente. Pode ser caracterizado como plágio. Então, como que nós fazemos para poder não ser plagiado? Nós parafraseamos, tá? Então, veja bem, se a Mônica quiser colocar um parágrafo no texto dela, ela não pode copiar na íntegra, tá? Ela não pode copiar na íntegra aquele parágrafo. Ela tem que ler aquele parágrafo e colocar com palavras diferentes no seu projeto, palavras diferentes que são sinônimas daquele parágrafo, e colocar quem disse aquele parágrafo. Ai, gente, meu gato, só um pouquinho. No caso, professor, falar com as nossas próprias palavras? Né, você vai parafrasear, tá? O que é parafrasear? É você ler o texto, tá? E aí você vai colocar com palavras diferentes aquilo que você entendeu. Então, vamos supor que você achou lá um artigo de 2023, tá? Que fala sobre o Covid-19, o impacto no psicológico, tá? Dos profissionais de saúde. Aí você achou quem é esse autor de 2023? Foi, sei lá, Oliveira, tá? Vamos colocar aqui, Fernando de Oliveira. Bom, você leu lá que a pandemia trouxe impactos negativos para os profissionais. Essa frase aqui, quem está dizendo é Oliveira. Você não pode vir aqui copiar e colar lá no seu parágrafo. Você tem que ler e escrever com palavras diferentes. Então, você vai colocar assim, diante do cenário pandêmico, nota-se, tá, que a pandemia, nota-se que houve o aumento de impacto negativo na saúde dos profissionais que trabalharam. E aí coloca o nome dele no final? Ah, exatamente. Oliveira, 2023. Conforme na Vocês BNT, entenderam? as normas da BNT. Oi? Não entendi. Pode falar, Mônica. Não foi eu não, professor. Foi outro colega. Quem foi o coleguinha que falou? Eu Então tá, estava gente. falando. Agora é a hora de vocês perguntarem, tá? Só tô dando um apanhado para vocês relembrarem, porque todo mundo aqui já fez a matéria de metodologia. Espero que ninguém tenha feito de outra forma, mas é para vocês lembrarem como que foi essa matéria, tá bom? Tá tudo nesse manualzinho aqui. Então, aqui é onde vocês vão recorrer. Lembrando que vocês estão fazendo o trabalho de TCC 1, que é a construção do projeto. Então, por isso que é um projeto maior, tá? Olha, o que eu sugiro para vocês? Eu sugiro que vocês façam a introdução. Geralmente, a introdução vai ter o quê? Uma aluna perguntou para mim várias vezes, professor, quantas páginas? Pessoal, uma introdução geralmente tem uma página, tá? De 4 a 5 parágrafos. Tudo bem? Essa introdução, geralmente, a gente dá uma funilada nela. Então, por exemplo, se eu estou falando de doença renal crônica,
eu vou falar primeiro, no primeiro parágrafo, sobre a incidência da doença, no segundo parágrafo, sobre a função dos rins, no terceiro parágrafo, vou falar especificamente da doença renal crônica. Então, eu fui afunilando para o meu problema. Você está entendendo? Então, se eu estou falando de criança autista, eu vou falar da epidemiologia do autismo, eu vou buscar sobre o que é o autismo, depois disso eu vou falar sobre crianças com autismo e depois um parágrafo sobre crianças daquela faixa etária com autismo. Então, eu afunilei. Cada parágrafo eu vou enxutando para trazer uma ideia para o leitor daquilo que eu quero mostrar para ele que eu estou querendo pesquisar. Certo? O problema de pesquisa, ele vem geralmente nesse último parágrafo da introdução. Então, vocês separam 3 parágrafos para poder construir uma amplitude de conceito do teu problema, do teu tema, e no último parágrafo tu coloca já a parte do teu problema, que é a pergunta. Por exemplo, então, vou mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se eu tenho... Vou pegar aqui. Então, vamos supor aqui, você vai lá escrever o primeiro parágrafo, escrevi aqui o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo. O quarto parágrafo você vai colocar. Sendo assim, o problema de pesquisa deste estudo trata-se, ou questiona qual o papel do profissional psicólogo na atuação a pré-escolares com diagnóstico de autismo. Aí isso aqui é o quê? Um problema de pesquisa. Professor Eduardo. Oi. Esse mesmo caso serve no caso da bariátrica? Aham, isso. Mesmo caso. No caso, assim, no pós... Vamos falar sobre a bariátrica. Ó, qual que é o seu tema? Você quer trabalhar sobre o quê? Bariátrica. Então, bariátrica, que é uma cirurgia de redução do estômago. Então, aí, na introdução, você vai ter que construir o quê? Pelo menos 3 parágrafos que falam primeiro sobre a obesidade, porque o que leva à bariátrica? Então, tem que trazer a obesidade, eu vou falar um pouquinho sobre doenças crônicas não transmissíveis, que é o diabetes e a hipertensão, tá? Vou falar sobre obesidade, vou falar também um pouquinho sobre dislipidemias, que é o colesterol alto, por exemplo, tá? Depois disso aí, eu vou puxar um segundo parágrafo. No segundo parágrafo, você já vai trazer já uma epidemiologia de morte ou de comorbidades sobre obesidade. Aí você vai relacionar quantas pessoas que estão obesas no mundo, ou no Mato Grosso, ou no Brasil, eu não sei até que ponto você quer pesquisar, mas a sua pesquisa, para poder relacionar qual a relação da obesidade com a bariátrica. Aí, no terceiro parágrafo, você já citou bariátrica no segundo, você vai falar sobre o que é a bariátrica. E no quarto parágrafo vai ser, então, o problema de pesquisa. Você vai apresentar ele para nós que estamos lendo. Sendo assim, aí você vai colocar qual que é o tema? Você quer saber o que da bariátrica? Pré e pós. Tá. Você quer saber o papel do enfermeiro no pré? É isso? Não, tá. Isso. Sendo assim, este estudo tem como objetivo... Não, professor, desculpa. É o papel do psicólogo. Ah, tá. Sendo assim, este estudo questiona 2 pontos. Qual o papel do psicólogo no tratamento ou na recuperação, tá? Do pós e pré, do pré e pós bariátrico. Você tá entendendo? Então, isso aqui é o seu problema de pesquisa, tá? Como você vai estar fazendo psicologia, eu sugiro que você coloque entre esses parágrafos aqui, ou do 1, ou do 2, ou do 3, uma relação da obesidade com o emocional. Porque daí eu consigo afunilar para psicologia, você entendeu? E assim, dá para a gente fazer com qualquer tema. Aí isso aqui é um elemento que a gente chama de textual, que é a introdução. E aí entra mais o nosso problema de pesquisa, que é o que eles pedem aqui, tá? Depois vai vir uma página separada para os objetivos. Os objetivos também é um elemento textual,
e ele tem uma obrigatoriedade de começar com um verbo no infinitivo, tá? O que é verbo no infinitivo? São verbos que terminam em ar, em er, em ir, tá? Então, o meu objetivo geral é descobrir, é revisar, é analisar. Tudo isso são verbos do infinitivo. Aí eu vou dar uma cola para vocês. Vocês vão vir aqui no Google e vai colocar aqui, ó, verbos para objetivo geral. Veja quais verbos usar em seus trabalhos. Aí vocês vão ver aqui, ó. Ó. Ops. O trabalho de vocês é compreender, porque tem mais uma relação. Olha, as duas colunas que vocês mais vão utilizar são essa azul e a verde aqui, a azul clara. Por exemplo, assim, o meu objetivo geral é saber a atuação. Mas como que eu vou saber a atuação do psicólogo frente à bariátrica? Então, saber a atuação é você reconhecer ele ou identificar o que ele tem que fazer. Então, você vai usar esses dois verbos aqui. Então, primeiro objetivo, identificar o papel do psicólogo no pré-operatório bariátrico. Segundo objetivo, identificar o papel do psicólogo no pós-operatório bariátrico. Vocês entenderam? Isso é o objetivo geral. Tem que usar obrigatoriamente um verbo que esteja no modo infinitivo. Tá? Alguma dúvida sobre isso? Não, por enquanto não. Tá bom. Já os objetivos específicos é quando você vai afunilar ainda mais seu tema. Então, vamos supor aqui que você vai falar assim, identificar o papel ou a atuação do psicólogo no pré- e pós-operatório da cirurgia bariátrica. Isso aqui é o objetivo geral. Tá vendo como ele é geral? Ele está muito amplo. Tá? E se eu quisesse trazer um objetivo específico? Seria, por exemplo, vamos supor que você quer compreender, tá, como se dá os primeiros dias, tá, do pré-operatório do indivíduo, tá? Você quer reconhecer o papel da família e o psicólogo no suporte, tá? Do pós e pré da família, do bariátrico. Então, isso aqui você afunilou. Isso é o específico. Tá? Gente, vocês estão mexendo com panela aí, tá vendo que eu zoei aí, hein? Presta atenção. Por que vocês têm que saber fazer os objetivos específicos? Porque é isso aqui que vai virar o capítulo de vocês para vocês escrever a fundamentação teórica, tá? É onde eu queria chegar. Então, elemento pré-textual é capa, contra capa e sumário. O sumário está prontinho lá no modelo de vocês. Esse sumário você só vai clicar em cima dele e vai mudar a palavrinha e a página depois. É um sumário automático. Então, isso aqui está praticamente pronto. Vocês vão apagar isso aqui tudo que está em amarelo, tá? Na introdução, ó, vocês vão seguir o que está aqui, tá? A introdução deve ser com suas próprias palavras, está tudo escrito aqui, tá? O problema de pesquisa é onde vocês vão trazer o problema de vocês, que eu acabei de falar. O objetivo geral é onde você vai trazer esse objetivo maior. E o específico ou secundário tem que ter pelo menos um, é onde você vai escrever sobre ele na sua fundamentação teórica, tá? Então, ó, acabei de falar, o objetivo geral começa com o verbo no infinitivo e cada um deve ter uma frase clara e concisa, tá? Quando chegar em fundamentação teórica, é o que você vai escrever do seu objetivo específico. É onde você vai aprofundar na busca de dados, na busca de artigos ou textos que falem sobre aquele tema. E aqui na minha justificativa é quando você vai escrever o porquê que você escolheu esse tema, tá? Geralmente na justificativa a gente utiliza dados epidemiológicos, a gente utiliza estudos recentes para poder comprovar que esse tema precisa ser mais investigado.
Vocês vão escrever com a palavra de vocês também. Geralmente, a gente monta 2 parágrafozinhos de 4, 5 linhas de justificativa é o suficiente. Tudo certo? Pode ser pessoal? A justificativa ela é pessoal. Porque eu escolhi? Escaneou? Porque eu escolhi o tema? Isso. Não, você não vai falar a sua justificativa pessoal. Você vai mostrar, você vai escrever por que esse tema é relevante. Ah, sim, entendi. Então, você não pode escrever assim, eu escolhi porque eu gosto do tema. Não. Você tem que mostrar para nós que estamos lendo o seu texto que você compreende que esse tema é importante, baseado, por exemplo, na obesidade, que é uma doença que está crescendo muito e que com ela traz outras doenças, como diabetes, hipertensão e doenças coronarianas. Em relação ao lado psicológico, ela tem distúrbios de imagem, e isso pode levar pessoas a ter outras características, como bulimia, tarana. Então, você tem que escrever ali na justificativa o que te deu embasamento científico para você gostar desse tema. Tá? Entendi. Uhum. Então, é isso. Bom, pessoal, e aí é onde que eu vou voltar agora no manual para a gente poder ver a atividade 1, que é basicamente isso que eu estava falando. Então, vamos lá. Na atividade 1, você vai escrever a introdução, você vai escrever o problema de pesquisa, objetivo geral e específico, tá? Já na atividade 2, você obrigatoriamente deve apresentar os itens corrigidos na atividade 1 e acrescentar a fundamentação teórica, tá? Então, veja bem, na atividade 1, vocês vão escrever isso que eu acabei de falar. E aí é que vem a grande virada. Os tutores de vocês, eles vão corrigir o trabalho de vocês, só que vocês têm que enviar o quanto antes e eles têm um prazo de até 7 dias úteis para poder responder, tá? Quando vocês forem terminarem de escrever essas partes que eu disse aqui para vocês, ó, os elementos textuais, que é esses aqui que vocês estão vendo na tela, introdução, problema de pesquisa, objetivo geral, específico, justificativa e metodologia utilizada, tá? Que impreterivelmente é uma revisão de literatura, vocês vão pegar, terminou de escrever isso, editou a capa, colocou o logo da instituição, colocou seu nome, colocou o nome do tema, apagou tudo que está em amarelo, bonitinho, deixa a fundamentação teórica para trás, tá? Até aqui, ó. Construiu até aqui, ó. Daqui, dessa página aqui, da página 8 para cima que vocês vão construir. Construiu essa primeira etapa, vocês vão vir em arquivo, salvar como. Presta atenção, o que está falando aqui no manual? Que tem que estar salvo segundo a BNT, para elaboração, os formatos aceitos serão DOC ou DOCX editáveis. Então, pelo amor de Deus, não mande trabalho em PDF, porque o tutor não tem como corrigir. Tem que estar no Word, tá? E vai editar o arquivo com seu nome, sobrenome e atividade. Então, José Silva, atividade 1. Então, vamos lá. Vim aqui, salvar como, vou clicar aqui, vou colocar Paulo, underline Eduardo, underline Bastos, underline atividade 1. Tá em doc, vou salvar, tá? Na área de trabalho, depois eu vou lá no portal e vou submeter para o meu tutor fazer a avaliação. E ele vai vir te trazer correções. E aí você vai corrigir o mais rápido possível e reenviar para ele. Se o meu cronograma vai até o dia 8, tá? Se o cronograma de vocês vai até o dia 8 da atividade 1, que é essa atividade que eu falei, entendam que se você mandar se você mandar, por exemplo, no dia 5 de abril, você não vai ter correção de volta. Você precisa mandar até 7 dias antes dessa data. Então, tipo, vamos supor que a gente está aqui em março, abril, até aqui, né? Até dia 8. Se você mandar no dia 1º, ele já não vai, ele vai corrigir, mas já não vai dar feedback, tá? Então, você tem que mandar, por exemplo, até a segunda correção, pelo menos aí entre o dia 25 e 28, porque daí ele consegue um tempinho para poder fazer essa correção. Vocês entenderam? Da atividade 1? Depois que ele mandou a atividade 1 para vocês corrigida, você vai corrigir, tá? E aí vocês vão começar a escrever a atividade 2, que é a fundamentação teórica, que é aquilo que vocês propuseram no objetivo específico,
tá? Essa fundamentação teórica, pessoal, é onde vai ter citações longas, que é essa daqui, por exemplo, que ela tem que estar com um espaçamento de 4, tá? O recuo de 4. Elas vai ter citações indiretas, que é quando você cita o autor dentro do texto, tá? E isso aqui tudo está autoexplicativo também no modelo do trabalho. E por fim, tá? Vocês têm que... Aí vocês vão escrever, vão apagar tudo isso que está em amarelo, precisam ler isso aqui. Quando vocês forem colocar figuras no texto, tem que seguir uma ordem cronológica, tá? Então, figura 1 tem que ser em negrito, a palavra figura 1, o número também. E aí você vai colocar o nome da figura, tá? E da onde que você tirou. Então, cuidado, se você quiser usar muita figura, tem que anotar a referência de onde você trouxe essa figura. Tudo que você colocar tem que ter referência, tá? Da mesma forma, funciona com os quadros, que isso aqui é um quadro, tá? Esse aqui que nós temos colunas é chamado de quadro, tá? As tabelas não tem coluna fechada, tá vendo que ela é aberta nas laterais? Então, se você achou que isso aqui fosse uma tabela a vida inteira, você achou errado. Tabelas não possuem o quê? Fechamentos laterais. Isso aqui é um quadro. Então, se você construiu um quadro, pegou um quadro da internet, tem que ter uma relevância científica, cuidado com fontes que não são relevantes, como, por exemplo, o site de Drauzio Varela, Wikipédia, Mede Mais Saúde. Gente, isso aí não tem relevância. Vocês precisam fazer busca de artigos científicos, tá? Artigo científico, você busca em base de dados, tudo bem? E aí, depois, vocês vão escrever na segunda parte também a metodologia, tá? Que é como que vocês vão fazer essa revisão de literatura. E, por fim, o cronograma. Esse cronograma, gente, é muito simples de fazer. Tudo que está escrito aqui, ó, nessa coluna desse quadro, vocês podem até repetir. Aí, aqui, 2022, aqui onde está 2023, vocês vão colocar 2024/2024. Vocês podem usar o mesmo quadro, tá? Não tem problema, não. Deixa eu aceitar que uma pessoa que acabou de entrar, um atrasado. E é minha aluna, Erileide. Ó, isso aqui tem que ter, porque isso aqui é um cronograma para quem for ler o projeto de vocês entender quanto tempo que vocês vão levar para poder construir. E aqui no nosso modelo, eles utilizaram tanto o semestre 24/1 quanto o semestre 24/2. Então, por exemplo, a Erileide vai demorar o mês de janeiro, fevereiro, março e abril para poder fazer definição dos projetos, do tema, justificativa, fundamentação, elaboração. Então, cada mês que você vai colocar aqui no seu planejamento, você tem que marcar um xizinho, tá? Então, aqui no 24/1 é o tempo que eles colocaram aqui para vocês organizar a parte do projeto de pesquisa, que é esse que vocês estão construindo agora, no TCC1. E aqui, na parte do 24/2, vocês observam que já não tem mais nenhuma marcação aqui nos primeiros quadradinhos, tá? Justamente que você já entende que você já elaborou isso. E aí vai vir o quê, ó? Vai vir a elaboração de introdução, desenvolvimento, conclusão. Mas, professor, já não fiz isso tudo no projeto de pesquisa? Sim, minha querida, meu querido. Mas agora você vai fazer isso no formato de artigo. Então, tudo aquilo que você escreveu em 3, 4 páginas no projeto de pesquisa, você vai enxutar para 2, uma página, quando você for escrever o projeto de TCC2, que é o artigo científico, tá? E tem um formato diferente. Mas aí a gente vai deixar para sofrer só no TCC2. Então, não pensem nisso daqui, mas deixem até esses xizinhos aqui, ó, como proposta do tutor olhar e falar assim, a Erileide, a Kênia, o Bruno vai trabalhar no semestre que vem, 2024/2, todo esse período aqui, todos esses itens. Então, onde está assinalado o X, é o período que você vai trabalhar esses itens aqui, tá? E as referências, pessoal, agora a referência sempre uma polêmica, né? Tomem cuidado, vocês precisam revisar a BNT 6023 de 2018, e lá ela vai mostrar para vocês, bem como também o manual de vocês, que está aqui no portal, tá? Esse manualzinho aqui de metodologia científica, vai trazer como que deve ser escrito as suas referências, tá? O prof não está aqui para poder ensinar as referências, ou tudo isso, sou um suporte. Então, como eu posso até olhar, vou dar dica, mas eu não consigo, entenda que eu sou 1 para 60 alunos.
Então, vocês têm que saber o quê? Vim aqui no livro de metodologia, ver o exemplo. E lá na NR, ver o exemplo. E o que o tutor apontar para corrigir, ser corrigido, tá? Então, olha só, observem que tem que seguir na ordem alfabética, não pode estar, a referência não pode estar justificada, tem que estar alinhada à esquerda, tá? Tem o título do artigo, tem que estar em letra maiúscula, o subtítulo em letra minúscula. Então, tudo isso tem aqui na própria orientação da estrutura. Gente, está tudo escritinho aqui, ó. Ah, professor, eu achei um livro com um autor. Como que eu devo citar ele aqui na referência? Aqui, ó. Sobrenome, em caixa alta, que é letra maiúscula, o nome do autor, o título. E aqui tem um exemplo, tá? Ah, professor, eu achei um documento online. Como é que eu tenho que citar ele? Tá aqui, gente, ó. Perfeitamente. Ah, eu achei, ó, documento online. Isso aqui é um artigo, gente. Ó, Acta Cirúrgica Brasileira, em letra alta, São Paulo, que é onde é a cidade que foi publicado, o título do artigo, aqui o código de publicação, versão online, disponível aqui todo o link de disponibilidade e acesso, que foi acessado em 2019, 22 de agosto. Tá? Isso tem que seguir e não pode não pode estar justificado. Ó, você pode observar que não está justificado, está alinhado à esquerda. Não posso justificar. Ah, mas está bonitinho. Não. É alinhado à esquerda que tem que estar, porque quem fala isso é a BNT. Tudo bem? Esse é o bizu, praticamente, da estrutura do projeto de pesquisa que vocês vão terminar de fazer. Vocês vão montar, tá? Então, vamos relembrar só o nosso cronograma. Então, ó, material de apoio, desculpa, envio de atividade 1, vocês vão enviar a parte dos elementos textuais, tá? Até o dia 8. Lembrando que o tutor tem 7 dias úteis para poder corrigir, para dar feedback, tá? E o feedback você acompanha no próprio portal. Todas as vezes, aqui em como visualizar meu feedback. Então, ai, professor, meu Deus, não estou enxergando, onde é que eu vou ver? Tem gente, tá aqui, ó. Como visualizar meu feedback? Clico aqui. Tem aqui um papelzinho mostrando que você vai vir aqui, ó, em feedback, que é nesse maisinho aqui, tá? E vai clicar lá e vai ter o feedback do seu tutor, tudo bem? Todas as vezes que você tem um feedback de tutor, eu recebo um e-mail automaticamente para eu poder também ver o que ele está falando. Algumas pessoas já acompanhei e eles já estão corrigindo, tá? Então, ou seja, já tem gente bem adiantada. Atividade 1, quando você terminou, não esquece de salvar em Word, Doc ou DocX, tá? E também não esquece de colocar a atividade. Atividade 1. E aí você vai vir aqui, ó. Aqui eu não tenho acesso, né, gente, para poder postar. Mas você vai lá, clica no maisinho, salva o documento e envia. Tudo bem? A atividade 2 tem que ser feita até quando? Até o dia 27 de maio, tá? E nessa atividade 2, será que tem alguma orientação específica? Vamos ver aqui, ó. Voltei, professor. A internet Oi? caiu. Ah, tá, beleza. Caiu. Tá tudo certo agora? Tá bom, então. Então, gente, sempre é em Word que vocês vão enviar, tá? Você só vai enviar, na verdade, não tem nenhuma opção para você enviar em PDF. É sempre em Word. Aqui no manual, para quem tiver curiosidade para ver como que o tutor avalia vocês, tá aqui descrito, tá? Então, é só você ler e ver os critérios. Então, vai valer também o tipo de avaliação é em educação continuada, e cada elemento textual, que agora vocês já sabem o que que é, ele vai avaliar introdução, tá? Se o tema foi descrito, se tem problema de pesquisa relevante, tá? Tudo isso aqui ele vai avaliar e vai pontuando. Na atividade 2, ele vai avaliar o quê? Ó? A apresentação da atividade devidamente corrigida. Então, gente, é importante. O camarada que é seu tutor, a camaradinha, ela quer que vocês demonstrem interesse. Poxa, é muito chato eu estar corrigindo o trabalho de você, né? E aí eu mandei a correção e você vai lá e manda de volta as coisas sem estar corrigido. Isso é chato, isso aí vai diminuir ponto. Porque lá na atividade 2, quando vocês for mandar o projeto final do TCC1, tem que estar tudo que ele colocou, né? O tutor colocou para poder melhorar, tem que estar lá dentro. Tá certo? Vale Professor, dois. Pode falar. eu
Eu fiquei sem internet, caiu a internet, voltou agora. E acho que eu perdi umas coisas aí da parte 2 do TCC. A minha dúvida é tipo, eu vou dar continuidade, depois que eu fiz a parte 1, a parte 2 eu vou falar na situação que no caso seria bariátrica, seria isso? Meu bem, isso mesmo. É que assim, ó, deixa eu te explicar. Vou te resumir bem de uma forma bem didática. O TCC Isso. 1, o TCC número 1, que é esse que você está matriculada, ele é um projeto, é como se fosse um trabalho, só que ele é mais rigoroso a nível de metodologia, tá? Você vai escrever sobre um tema e ele vai te mapear, ou seja, esse trabalho vai ser um mapa, é um mapa futuro para você escrever um artigo, você entendeu? Aham. Então, primeiro você constrói o projeto, que é sobre o tema da bariátrica. Você vai fazer o projeto, vai colocar a introdução, objetivo geral, específico, justificativa, metodologia e fundamentação teórica sobre isso. Vai construir com o tutor, avaliou, terminou o TCC 1. No TCC 2, você vai pegar esse projeto que já foi corrigido uma vez pelo tutor, teve os pitacos dele, e você vai construir agora um texto menor que nós chamamos de artigo científico. Mas tem que estar baseado no seu projeto. Então, o que você decidir escrever agora, você vai levar ele pelo ano todo, até o final. Só que em formatos diferentes. O primeiro formato é o projeto TCC 1, que tem esse formato de modelo que vocês têm que seguir, e o segundo é esse daqui, ó, que eu vou mostrar para vocês o que vai virar, para vocês ficarem curiosos. Quando vocês tiverem no TCC 2, ó, o artigo vai sair isso aqui. Vai virar isso aqui. Olha todo mundo para cá. Esse aqui é o formato final. Olha que diferente do outro. Quantas folhas leva isso? 8 a 11 folhas. Sério? Sério. Tô Ó, imaginando bem mais. então vamos lá. Calma aí, pessoal. Sem agitação. Ó. Então aqui a gente pode observar algumas questões. Aqui à minha direita, que vai estar na esquerda de vocês, é o TCC 1, que é a construção do projeto. E aqui é o projeto final através de um artigo, tá? Que é mais enxuto, é uma formatação mais diferente, é um texto corrido, é como se fosse um resumo, entre aspas, tá? De tudo aquilo que você escreveu aqui. Tá? Vocês entenderam? Entendi E agora. é isso aí. Então, semestre que vem vocês vão construir isso daqui. TCC 2 eu achei que eu ia levar umas 20 folhas, 20 páginas. Não, sabe por que que não vai? Porque eles colocaram justamente o formato de artigo para enxutar. Se fosse 20 páginas, 25 páginas, aí seria um TCC em formato de monografia. Mas não é mais monografia, agora é artigo científico que deixa bem o assunto bem enxugadinho, tá? Uhum. Entendeu? Entendeu? Alguém tem mais alguma dúvida? Sim, professor, eu tenho. Fala. Após o tutor ele fazer a correção na atividade 1, a gente reenvia para ele corrigido ou reenvia na atividade 2? Não, você envia corrigido. A atividade 2 só vai enviar para ele quando você escrever a fundamentação teórica. A atividade 1, você vai pedir para ele corrigir os seus elementos textuais, que são a introdução, tá? Objetivo geral específico, justificativa. Tudo bem? Aí na atividade 2, esses elementos já foram corrigidos por ele. Agora na atividade 2, você vai escrever a fundamentação teórica. Tu escreveu a fundamentação teórica rapidinho, fez bonitinho, manda para ele antes do prazo final da atividade 2, que aí ele consegue te dar um feedback, que é isso aqui, ó. Tu manda antes do dia 27 de maio, sempre 7 dias antes da data final. Então você tem que mandar até o dia 19. Se você mandar até o dia 19 de maio, dia 18 de maio, você consegue já um feedback dele. Que dá tempo de você corrigir, e aí você corrige e manda a versão final para ter a publicação da nota, entendeu? Entendi. Obrigada. Nada. Aí, depois que esse trabalho de vocês, esse projeto estiver bem construído, que é a versão final, que o tutor já deu todos os pitacos, te ajudou a construir, aí vocês vão deixar esse trabalho salvo, vai ter a nota, né? Ele vai dar a nota para vocês. E aí, esse trabalho vocês vão utilizar para ser o coração do artigo de vocês. Tá bom?
Ok. Tá bom. Então, gente, basicamente essa aula era essa, tá? Agora, a partir desse momento, eu vou até me organizar para poder receber o pessoal do TCC2. Eu vou estar disponível em outros encontros. Eu acho muito bom aqui a via remota, porque eu consigo gravar a aula e consigo tirar a dúvida de vocês. Lembrando que a minha disponibilidade de hora-aula para vocês é de 1 hora por curso, tá? E aí a gente está complementando e fazendo esse tipo de formato. Vou fazer uma aula presencial com vocês, eu acho bacana para a gente se conhecer também, mas eu vou deixar essa aula presencial para acontecer, mas para depois do envio da primeira atividade, tá? Porque eu até pensei da gente marcar um laboratório de informática, só um pouquinho, Carol, porque daí a gente leva vocês para o laboratório de informática, já pega o feedback do tutor, que foi corrigido na primeira atividade, e consegue dar uma lapidada para poder enviar a atividade 2. Pode falar, Carol. Professor, tá, boa noite, tá me escutando? Boa noite, tô sim, pode falar. Professor, eu queria só que você pudesse tirar algumas dúvidas sobre questão dos macrotemas, por Tá. conta que eu entrei agora e eu vim também de outra faculdade vinda de Primavera, e também eu estava sim. com o curso trancado, então lá não tinha esses macrotemas. Aham. Agora o macrotema é para todas as instituições da Anhanguera, tá? Então, assim, qual curso que é o seu? Enfermagem. Tá. Então, igual eu falei, quando você for assistir essa videoaula de novo, eu falei bem no começo, mas você vai vir aqui no seu manual, tá, Carol? Por exemplo, aqui, ó. Você vai vir aqui, vou voltar aqui. Então, esse aqui é o portal de vocês, né? Tu vai vir aqui, ó, na disciplina de enfermagem. Cadê? Aqui. Acessa a disciplina, TCC1 Enfermagem. Aí você vai vir no manual, vai baixar o manual, baixou o manual, tá aqui. Quando você baixa o manual, você vai lá na última página. Aí vai ter aqui macrotemas por curso. Aí você vai pesquisar enfermagem. Achei enfermagem. Então, os temas que eu posso abranger são cuidados na saúde da população, educação em saúde, vigilância sanitária e epidemiológica e tecnologias do cuidado de saúde. Esses são os famosos macrotemas que você pode falar. Na verdade, são macrotemas, na verdade, é só para direcionar você, para você entender aonde você está. Isso você está falando. Por exemplo, igual eu falei, eu quero falar sobre a estatística, eu quero fazer uma revisão de literatura sobre a incidência de casos de dengue na cidade de Rondonópolis, ou melhor, no estado de Mato Grosso. Tudo isso aí eu consigo via internet, eu não preciso ir a campo para poder pesquisar. Essa incidência se caracteriza em qual macrotema? Epidemiologia. Entendeu? Esses são os macrotemas. Ou seja, o teu tema tem que estar correlacionado com um desses 3 macrotemas. Certo. Esse Tá? cuidado na saúde das populações, eu poderia, no caso, eu posso englobar, posso falar sobre na saúde do idoso ou na saúde pública, criança, né? Isso, vamos supor assim, professor, eu quero falar sobre aleitamento materno. Aleitamento materno está relacionado ao cuidado da saúde da população. Agora, então vamos falar assim, agora eu quero falar, professor, sobre o uso de laser terapia para prevenção de fissuras mamárias. Aí você vai falar sobre tecnologias do cuidado em saúde. Esse é o macrotema, entendeu? Entendi, sim. Então, beleza. Muito obrigada. Nada. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Pessoal, então eu quero agradecer. Vamos estar marcando para o mês que vem mais uma reunião. Se então tiver todo mundo muito apertado, a gente pode fazer esse mesmo formato, não tem problema. Eu gosto também assim, mas eu vou marcar mais uma aula com vocês presencial, fiquem tranquilos, tá? Para a gente poder se conhecer e também dar uma olhadinha rápida nos trabalhos que vocês já tiveram produzidos. Mas para isso eu quero que o tutor já tenha avaliado primeiro a atividade 1, você já tenha enviado para chegar mais para metade mais para o final, para a gente poder fazer aula no laboratório, para a gente poder dar meio ali com uma pincelada. Eu sei que tem muitos alunos aqui que já vão estar bem mais adiantados, tem uns que estão começando agora. Quem está começando agora, corre, tá? Corre para que você tenha ainda tempo hábil de enviar a atividade e voltar com correção. Quanto mais correção você faz, mais chance da sua nota ser melhor, tá bom? E aí depois a gente vai conversando. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Não, professor. Então tá bom então, pessoal. Eu vou parar a gravação, tá? E aí eu vou subir o link depois para o YouTube e jogo o link para vocês depois no grupo, tudo bem?
Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tá bom. Obrigada, professor. Tchau. Boa Tchau. noite. Boa noite.